Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre o IRDM. Mais um mês acompanhando. Vamos lá, vamos ver como é que esse cara tá. Fundo de papel, vem deflação por aí, né? A deflação já aconteceu, mas ela ainda não impactou no rendimento. Então ela está vindo ainda para os rendimentos. E vamos ver o que vai acontecer, né? Às vezes tem uma queda aí na distribuição, igual aconteceu na deflação passada. Não, claro, não imagino que faça da mesma magnitude, mas enfim, tendo essa queda, às vezes vai abrir uma janela de compras interessante, não só nesse fundo, mas na papelada como um todo. A gente fica acompanhando, fica monitorando e vamos aguardar. Datacom aí já deve ter novidades. Eu não sei se esse vídeo vai antes da Datacom ou depois da Datacom, de toda forma devemos ver algumas novidades aí, né? Ele comenta sobre a deflação e tudo, basicamente o que eu comentei, né? Todos esses pontos. E ele comenta também que é todo o cenário positivo de commodities, câmbio, inflação mais sob controle, deve fazer com que a Selic seja reduzida em breve. O que, né, na visão deles, vai reativar o setor imobiliário e gerar oportunidades, particularmente na carteira de fundos de investimentos imobiliários, com expectativa de ganho de capital dessa classe. Galera, acho difícil, viu? A carteira de fundo imobiliário desse fundo aqui é uma, assim, horrorosa. Mas, se eles acham que vai ter, eu imagino que uma coisa ou outra vai ter ganho, mas o grosso, as posições críticas, acho que não. Acho que não. O fundo está com um pequeno caixa aí de 5% e tudo. A gente consegue ver aqui esse fundo, os últimos rendimentos. E um ponto que eu quero destacar para vocês, olha que interessante, olha o valor patrimonial por cota desse carinha aqui, como que está se comportando. Estava em 95, e o tempo foi passando, ele foi caindo, bateu aí 89,31, foi o fundo, e agora está em 89,63. Galera, essa queda de julho até dezembro, mais ou menos, de dezembro não, vai, até março ali, mais ou menos, é uma queda que é aceitável, porque a gente tinha NTNB. Deixa eu pegar uma página em branco do relatório pra gente entender. Pera aí, vou fazer o desenho para vocês. Vou usar aqui, ó, ficar meu quadro. Então a gente tinha, vou fazer um gráfico aqui pra gente, ó, que vai se comportar da seguinte maneira. Nesse gráfico, nessa linha vai ser o valor da NTNB e barra do VP, e aqui vai ser o tempo. Então, peraí, ficou ruim. E aqui vai ser o VP. O VP não, vai ser o tempo, né? Então, aqui atrás a gente tinha o junho do ano passado, 12 meses atrás, né? A gente tinha junho do ano passado, e a gente tinha a NTNB fazendo um caminho que foi mais ou menos, galera, mais ou menos assim. Ela foi, veio a eleição, ela subiu, terminou a eleição, ela subiu mais um pouco, e depois ela foi caindo, e hoje está no patamar bem baixo. A grosso modo foi isso, né? A grosso modo algo mais ou menos dessa direção. O que tinha que ter acontecido com o VP do fundo nesse momento? O VP do fundo estava aqui, ó. Conforme a TNB foi subindo, o VP do fundo foi caindo, até que chegou no momento de inflexão, que foi aqui, ó, que foi quando a TNB começou a cair. Nesse momento, o VP do fundo tinha que começar a fazer isso aqui, ó, e voltar a subir, e ir embora, né? Igual a gente viu em vários fundos. Você pega, por exemplo, o KNIP, o patrimonial dele chegou a bater acho que 93, 92, e hoje já está próximo de R$100. Então esse era o movimento que era para ter sido feito nos VPs dos fundos de papel como um todo. O que aconteceu no Iridium? O VP caiu, e aí, vamos subir lá pra gente ver. Ó, o VP que estava em 95 foi caindo, e lá foi mais ou menos ali em março, quando a inflação entrou começou a dar uma trajetória de queda dos últimos 12 meses. Aqui, ó, o VP tinha que começar a subir. Ele até subiu, mas subiu pouco e praticamente andou de lado. Então, naquele gráfico lá, onde a gente viu o VP dos fundos de papel fazendo isso e depois subindo, no caso do Iridium, o VP ele fez isso e ficou. Mesmo com a NTNB, ele ficou em reta, né? Mesmo com a NTNB
caindo tanto. E isso para a gente é um sinal de alerta. Por que é um sinal de alerta? Porque o que está jogando este VP, né, o que está puxando esse VP para baixo, se chama carteira de fundos imobiliários dele. A carteira de fundos imobiliários dele, a gente viu, aí tiveram fundos que desvalorizaram pela metade. Então hoje esse VP do Iridium só não está nesse patamar de 95 e tal, por causa desses caras. Não só deles, mas a carteira como um todo, né? A carteira é muito ruim. Então acaba que prejudica o patrimonial do fundo nessa alta. Vocês podem pega os fundos de papel aí, compara os patrimoniais. Pega os da Kinea. A Kinea você consegue pegar lá a cota diária, você vê o patrimonial todo santo dia. Compara o da Kinea, compara o Iridium, você vai ver, né, a grande diferença que deu. E isso, galera, é um ponto que não é bom, porque, beleza, hoje a cota mercado está muito próxima disso, e aí a cota passando do patrimonial, eles vão socar a emissão, que eles precisam diluir esses riscos. Então podia ser uma emissão um pouco mais elevada e tal, então vai ficar sendo pressionada para baixo, né, o VP está sendo pressionado para baixo por conta de eventos da carteira do fundo. É aquela coisa, a gente vê alguns fundos de tijolo fazendo isso, né, o fundo de tijolo vai lá, alguns fundos com movimentações questionáveis no VP e tal, a gente já comentou disso aqui no canal, e agora a gente vê o Iridium aí, que era pro VP dele, já tá na casa de R$95, tá aí nesse patamar de 89, e eu não duvido nada vir em emissão, eles precisam diluir, né, conforme eu já falei com vocês, e ele é o objetivo, né, quanto maior esse fundo ficar, menor é o problema dos fundos imobiliários que ele tem. Carteira dele de CRIs, a gente vai falar dela mais pra frente com mais calma, né, com mais calma. Carteira de fundos imobiliários dele, tivemos novidades nessa carteira de fundos imobiliários dele, com o comunicado da B3, uma censura pública. Eu não trouxe aqui no canal, galera, porque vocês sabem, eu não falo desse pessoal, mas quem sabe um dia, né, a hora que tiver tudo, essa situação, né, a hora que a CVM der a pá de cal e tal, quem sabe a gente até fala. Mas de toda forma, foi uma censura pública da B3, até ameaçando, né, a retirada de listagem desses fundos. Aí eu fico pensando, pô, o Iridium tá atolado desse negócio, não consegue sair. Imagina se esses fundos deixam de ser listados. Que cagada que não ia ser, né? Que cagada. Então, assim, complicado, né? Vamos ficar de olho. Esses fundos aí, eles têm que entregar demonstração financeira e tudo. Não, assim, tá cheirando cagada, né? Isso aí, nada que vocês já não sabiam, a gente já tinha comentado sobre isso tempos atrás, e as coisas só estão acontecendo agora, né? Muita gente lá atrás, quando eu falava desses fundos, falava assim, não, mas não vai acontecer, ó, só não aconteceu, não sei o quê. O povo acha que é do dia pra noite que a merda acontece. E tá aí, tá estourando agora, né? Tá estourando agora, e a gente fica de olho aí pra ver essa situação. Mas de toda forma, tá aqui a carteira dele, a gente já comentou sobre, já fizemos até vídeo mostrando quanto que ele tem de prejuízo acumulado e tal, não sei o quê. Carteirinha bem difícil, né? Carteirinha bem difícil, alguns preços médios, assim, bizarros, né? Você vê que, por exemplo, a HGCR, que é um bom fundo, não tô falando que é um fundo ruim. HGCR. Olha só. Olha o preço médio dele, HGCR. Será que consegue, mesmo com a queda da Selic, a HGCR seguir nesse preço? Acho difícil. Então, assim, é complicado, né? É o que eu falo com vocês, a carteira dele é uma carteira que tem muito fundo ruim e alguns fundos bons que tem estão negociados em preços assim bizarros. Olha só, falando de fundo ruim, XCPR, R$80, cara, que é o preço médio dele. O negócio tá valendo R$20 hoje. Então, assim, tem umas coisas da carteira do Iridium que são meio punk, né? A gente já falou disso várias vezes. E a gente vai acompanhando. Agora, essa questão da censura pública da B3, isso aí já mostra pra gente, assim, tipo, olha, sei não, viu? Aquela coisa. Tá saindo fora, mas o negócio tá meio esquisito. E ele praticamente não vendeu nada, né, nesse mês desses caras, né? Tem tempo que ele não vende mais, tá? Ele vendeu um pouquinho de Serra Verde. Micharia, né? R$1.000. Falando de Serra Verde, galera, vocês sabem, né? Serra Verde é uma das maiores críticas que eu tenho do Iridium, porque pagaram R$8 nesse negócio, o negócio hoje vale 1 centavo, saiu a demonstração financeira dele, é um show de horrores. É complicado. Mas enfim, não é nem o tema do vídeo. A gente vê como é que a carteira dele está posicionada aí. E ele trouxe aqui, né, alguns eventos adicionais de alguns CRIs. Tiveram 2 CRIs que tiveram pré-pagamento, nada de se preocupar. E aqui ele fez uma tabelinha nova, isso aqui não tinha, de operações
que são inadimplentes ou que foram reestruturados. E eu acho isso aqui legal, galera, porque muitos de vocês ficam assim, não, mas olha só, é só 1% do PL, por que você está perdendo tempo falando disso? Não sei o que, pererê, pererê, pererê. Olha só que interessante. De 1%, 0,18, 0,51, né, de grão em grão, a galinha foi enchendo o papo e hoje representa 6,75% do IRDM, que são CRIs que estão nessa situação de inadimplência ou com algum tipo de reestruturação aí, né, com algum tipo de dorzinha de cabeça. Então a gente vê aí. E aí, se você somar o que ele tem de fundo imobiliário, né, dos fundos imobiliários problemáticos, eu não estou nem pegando, tipo assim, nem botei um XCPR aí, eu tô botando só a turminha do barulho problemática, já dá mais 5,64. Lembrando, essa exposição em fundo imobiliário, ela reduziu muito, esses fundos reduziram de tamanho, porque eu comprou um negócio a 100, tá valendo 50, então diminui. Mas se a gente pegar a exposição mesmo, né, em relação ao valor que ele pagou, certamente esses números aí dá uns 10%. Né? Então, um pouco mais próximo disso. Então a gente está falando assim, de 15% do fundo, né, se considerar o valor, não o valor atualizado dos fundos imobiliários, mas, enfim, considerar o valor que ele pagou, estamos falando aí de quase 15% do fundo que deu dor de cabeça, né? Que deu dor de cabeça. Galera, não é fácil, não assim, são coisas que podem acontecer no fundo de crédito? Sim. É o risco do fundo de crédito? Sim. Mas eu também não tiro a parcela de culpa da gestão nesses acontecimentos. Principalmente nas operações que o negócio já estava na cara que ia dar problema, né? Tinha muita coisa que você estava esfregando na cara, assim, vai dar merda, vai dar merda. E mesmo assim, né, ficou. Então, eles têm sua parcela de culpa, inclusive, mas com paciência, galera. O leite já derramou e tal. É aquela coisa. Pelo menos, com o VP sendo pressionado para baixo igual está sendo, daqui a pouco esse fundo consegue fazer emissão e aí esses 6% de CRI vira 4, 5, os fundos imobiliários de 5,64 cai por uns 3%, e aí ele vai diluindo o problema. No caso, galera, quando eu falo diluir o problema, é que está aumentando o fundo e os problemas estão ficando menor frente ao tamanho do fundo, mas é como se ele estivesse varrendo a sujeira para baixo do tapete, porque o problema vai continuar existindo, vai continuar lá, mas ele perdeu um pouco de esperança. E eu acho, assim, minha opinião, é o único caminho que o Iridium vai ter para resolver é esse. É diluindo mesmo. Vai ter que diluir esses caras, diluir essas posições, porque não adianta, a gente pode, né, eu até cobro já várias vezes o Iridium para ter uma gestão ativa, ir lá e pedir a liquidação desses fundos, pedir troca de gestão, pedir alguma coisa, mas, cara, será que esses fundos aí, todos problemáticos, se ele entrar e pedir para liquidar, será que ele consegue o valor que ele pagou? Eu acho muito difícil. Então, assim, pra mim, aquilo ali já é perda, já perdeu para sempre, ad eterno, não vai pegar de volta. Não vai pegar de volta. Então, assim, e vai só aquela TIR que ele apresentou pra gente nos meses anteriores, ela vai só caindo com o tempo. Cada vez mais ela vai cair. Até o momento que ela fique também negativa, mesmo nos fundos que eles conseguiram fazer muito lucro, a tendência da TIR é que ela diminua com o tempo. Enfim. Aqui na parte da DRE a gente não vê nada de novo, né? O fundo imobiliário ele fez até um pequeno lucro no mês, olha que beleza, né? Ele fez um pequeno lucro no mês, com algumas vendas, e com CRI, né? O fundo imobiliário também, né? Pequeno lucro mesmo. Mas tá aí, tá paradão, né? Tá paradão e tudo, a gente vê. A gente vê aqui e aqui, né? Eu apontei aqui, mas eu tava olhando aqui, burrão. Mas enfim, ele tá conseguindo até girar um pouco de CRI. Por que ele tá conseguindo girar CRI? Falando de CRI. Por causa da NTNB caindo, a marcação mercado começa a ficar mais de boa, ele consegue girar. E CRI e fundo imobiliário ele já não consegue negociar muita coisa, né? Uma bichariazinha. E a gente vê que o fundo teve um resultado aí, o que ele teve de resultado ele entregou, né? Vocês lembram que ele também comentou, qualquer coisa acima de R$1 ele vai reter e tal, não sei o que. Enfim, a gente fica de olho, né? É difícil ele conseguir fazer R$1 de resultado no mês, né? Mas é isso, galera. Então a situação do fundo segue a mesma, ele tá, o Iridium, mas pra você fazer uma analogia boa da situação dele, ele tá no atoleiro. Ele é um carro, né? Ele é um carro que entrou no atoleiro e tá lá. Já viu o carro no atoleiro? Gira os pneus, joga lama pra todo lado, faz um barulho desgramado e não sai do lugar. É isso.
né? Ele vai chegar num momento que ele vai conseguir pegar o guincho do Jeep e amarrar numa árvore e começar a arrastar, mas vai demorar muito, não vai ser um processo demorado, que seria a diluição desses problemas. Então, assim, vamos ver, quem sabe aí em algum momento oportuno ele não chama uma emissão e consiga diluir. Tem que ver se a galera vai estar com apetite de botar dinheiro, né? Porque o pessoal muita gente ficou chateado com esse fundo e tal. Era um fundo que no passado porrada o tempo todo e tal, bons rendimentos, e agora ele tá nesse nível, tá na fase muito ruim, né? Tá parecendo os atacantes do Cruzeiro, uma fase horrorosa, e tem que esperar para ver se melhora. Mas é isso aí. Então, galera, fica aí o vídeo do Iridium, a gente vai aguardando, né? As coisas estão aí, pelo menos assim, não tem muito o que fazer, né? Como eu falei, tá no atoleiro. Isso aí, beleza? Valeu aí, até a próxima. Fui.